Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, eu quero convidá-la a ler esse texto, olhar esse texto que eu creio que você já conhece, já ouviu. E a partir dessa leitura eu quero convidá-la a pensar, a refletir sobre ele. Capítulo 18, de primeiro livro de Samuel, versículo de número meia dúzia. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamboris, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres cantavam, se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Na verdade, o que mais lhe falta a não ser o reino. Esse texto tem muito pano para manga, tem muita coisa. Esse texto é profundo demais para pensar. E é até um pouco difícil, nesse pouco tempo, arrumar esse desenho todo aqui. Mas eu começo dizendo algo para mim. A maior necessidade que eu tenho enquanto ser humano, enquanto exercendo um papel de liderança, e a maior necessidade que você tem é aprender a fazer leitura. A gente acha que sabe ler, a gente não sabe ler. Não estou falando de alguém que não é alfabetizado. É fazer a leitura. E a gente não sabe fazer leitura. Eu vou botar a gente para não ficar de fora, não passar soberba, né? Eu não sei. Muitas vezes eu leio e eu processo a leitura completamente de forma equivocada. Então, a máxima desse texto é: precisamos aprender a ler o quadro. A ler o quadro. O texto diz que eles estão regressando de uma grande vitória. Capítulo 18, versículo 8. Aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, isso aqui tem pano para ficar aqui um ano pregando nisso aqui. Voltando para casa de onde, de que maneira? Voltando para casa do Vale de Elá. Voltando para casa depois de uma pressão descomunal de 40 dias e 40 noites, com uma tropa imbatível, com um gigante de mais de 3 metros, aterrorizando um país e paralisando uma nação. Paralisando uma nação. Então, voltando para casa, não de cabeça baixa, voltando para casa de cabeça erguida, voltando para casa de peito estufado, voltando para casa com a vitória, o louro da vitória. É assim que estão voltando para casa. Então, eles voltando para casa. Aí, o narrador, ele bota esse adendo, depois de Davi ter matado o filisteu. Ora, quem era o filisteu? Era o terror. Era aquele que humilhava, era aquele que estava aniquilando o moral de um país. E a mensagem dele era simplesmente da seguinte maneira: me dá um homem para lutar comigo. Você sabe, tem noção do que é isso? Um país inteiro ser apequenado, ser humilhado na sua própria natureza física. Me dá um homem. Ele está dizendo nas entrelinhas assim, ó, aí não tem cabra macho. Aí não tem homem para mim. Esse país é um país de boneca. Não tem ninguém aí para me enfrentar. Eu fico pensando que enquanto ele fala isso, 40 dias e 40 noites, alguém fala para o outro assim: vai você, cara. E ele: tá maluco? Tá doido? Olhava para o outro: cara, vai você, cara. Tá doido, rapaz? Tá maluco? Vai você então. 40 dias, esse país se apequenou, esse país ele derreteu. Agora derreteu do menor
ao maior. Porque a Bíblia diz para mim e para você que quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido porque ele era o cara mais alto daquele país. Saul era um cara parrudão, gigantão, era um cara trabalhador, era um cara de pegada forte. A gente vê isso lá na Procura das Jumentas. Agora um país inteiro está ouvindo, não tem homem nesse país. Agora eu paro e penso agora dentro de casa, a mulher falando para o marido assim, e aí maridão? Tu não vai não? E o que ele fala para a mulher? Ô filha, cara, eu achava que você era... Tu não vai não? Tu não vai não, filho? Eu penso que até o relacionamento íntimo foi afetado. Porque o cara está pedindo um homem para lutar com ele. E não tem um único homem no país para enfrentar. Então esse texto está dizendo aqui que quando eles estão voltando para casa com a celebração. Estão voltando para casa com a vitória. Depois de Davi ter matado os filisteus. Aí acontece um fenômeno. É um fenômeno porque não tem mídia social, não tem internet, não tem nenhuma ferramenta de hoje, né? Não tem. Esse texto aqui, se não tivesse na Bíblia, eu diria, isso aqui é mentira. Eu vou ler porque está na Bíblia. Olha o que diz esse texto aqui. Quando eles voltavam para casa, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. As mulheres de todas as cidades. As mulheres de todas. Você consegue fazer algumas perguntas para você mesmo? Quem foi que orquestrou esse movimento? Quem fez essa convocação? Quem fez esse chamado? Isso foi algo espontâneo. Espontâneo. Quando a notícia chegou que o terror, o demônio, o demolidor estava morto, as mulheres largaram tudo que tinham em casa, criança, arrumação, comida, e correram para encontrar a tropa. Elas combinaram, havia uma conspiração, vamos fazer isso, bota na mídia aí, convoca todo mundo aí. Isso existia? Não. N-A-O-T-I-O. Então não teve rádio chamando, não teve internet chamando, não teve Face, não teve nada. Aquilo foi algo espontâneo. Foi espontâneo? Foi espontâneo. Quem convocou? Ninguém. Quem fez a regência? Ninguém. Quem foi o maestro? Ninguém. Quem deu a partitura? Ninguém. Quem criou aquela composição? Espontâneo. Espontâneo. E quando a tropa vem chegando, o texto diz aqui, então todas as mulheres cantando, dançando com tamboris. Elas levaram até instrumentos. Quem convocou? Quem mandou? Tinha sanduíche para elas? Tinha pão com mortadela? Não. Tinha cachê? Não. Como é que aquilo veio? Não sei. Algo espontâneo. Foi brotando mulher de tudo que é casa, de tudo que é lugar, de tudo que é cidade, correndo para encontrar quem? Encontrar os seus maridos, que estão voltando de cabeça erguida. Afinal de contas, em Israel tem um homem para jogar o diabo por terra. O texto diz que elas vinham cantando. Versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quem compôs esse refrão? Quem foi o compositor? Quem compôs essa música? Quem compôs isso? Isso foi algo espontâneo. Versículo 8. Saul se indignou muito, pois ouviu essas palavras e lhe desagradaram em extremos. E ele disse, e aqui eu paro, tem muito pano para manga nesse negócio. Por que Saul fez isso? Porque Saul, ele não soube ler aquela cena. Aquela cena não era orquestrada. No direito tem duas palavras, que são pilares do direito, dolo e culpa. Dolo e culpa. Dolo é a intenção de provocar. É aquilo que é gerado para provocar, que aquilo é intencionado para provocar. E culpa? Culpa é a fatalidade, culpa é o acidente. Saul está olhando uma multidão de mulheres, gritando, cantando, pulando, dançando, e uma melodia que viralizou, ficou viral. Saul olha, escuta aquilo, e Saul abre a boca
e começa a disparar aí uma metralhadora giratória e transforma o herói no seu maior inimigo. Qual foi o grande erro de Saul? Não soube ler aquele quadro. Eu vou parar aqui por causa do tempo. Aqui está a nossa pedra de tropeço. A gente comete muito pecado por não saber fazer a leitura. A gente olha e a gente faz uma interpretação completamente equivocada. A Bíblia conta para nós que esse perigo está até no altar. O sacerdote que Deus havia levantado no passado, ele olha para uma irmã que está no altar. Ela está se rasgando no altar. Ela não pronuncia palavras, ela só balbucia, Ele olha para ela e diz: isso é hora de você estar bêbada, sua bêbada. Larga essa bebida, larga esse álcool. Ela escuta aquilo e diz assim: pastor, tu entendeu tudo errado, eu não estou bêbada. Eu estou aqui rasgando a minha alma. Então a gente vê algo e a gente faz uma leitura errada. Então esse tem que ser a nossa vigilância o tempo todo. O tempo todo. A gente olha e a gente não interpreta. Muitas vezes, deixa eu fazer aqui uma defesa para o outro lado, muitas vezes a gente até não vigia e dá até motivo para uma leitura errada. Eu estou no Rio de Janeiro, você que está longe, e há um tempo atrás, está na história policial aí, em uma das nossas comunidades sociais, uma operação da Força Pública, da polícia. Em cima de uma casa, de uma laje, tem um rapaz com uma furadeira dessa de fazer um buraquinho, botar uma bucha, né? Uma boche da vida, uma maquita da vida. Ele está lá com uma furadeira. O problema é que na outra ponta tem um policial preocupado, tenso. E ele olha e ele não consegue discernir se aquilo ali é uma furadeira para fazer um furinho na parede ou se aquilo é uma automática moderna, sei lá, futurista. E ele simplesmente acaba atingindo aquele cidadão, aquela pessoa. E as pessoas dizem: meu Deus, que barbárie, ele estava só com uma furadeira. Problema que para ele era uma furadeira, mas para o outro que está na outra ponta, para ele podia ser uma outra coisa, Então, a nossa lição de hoje, nessa quinta-feira, a minha oração: Senhor, não deixe eu interpretar mal o que eu estou lendo. Não deixe eu interpretar mal. Eu não posso interpretar mal o que eu estou lendo, porque se eu interpretar mal, eu vou criar um inferno para mim e para o outro lado. Davi se torna o maior inimigo de Saul. Pergunta é: Davi deu aquela letra? Davi fez aquela convocação? Davi fez uma política para aquelas mulheres todas se levantar? N.A.O.T.I.L. Davi é vítima daquele quadro. Se Saul tivesse feito a boa leitura, ele diria assim: ele não tem culpa e esse negócio vai passar daqui a pouco. E elas estão até certas, porque quando elas cantam isso, na verdade, é porque elas estão felizes porque o marido voltou para casa. E o marido voltou como cabra macho, porque aquele que estava grande caiu por terra, perdeu a cabeça e foi eliminado. Eu quero pedir a Deus, me ensine a fazer a leitura certa. Amém? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Pai querido, sim, Senhor, me ajuda a fazer a leitura certa. Pai, me ajuda a ler de forma certa. Eu não quero, Pai, fazer uma interpretação errada. Me ajuda, porque eu vou ser o maior prejudicado. A vida de Saul, ela virou de ponta cabeça, ela virou um inferno a partir daquela interpretação dele. Ele praticamente parou de reinar, porque a vida dele ficou agora completamente voltada para matar Davi. O alvo da vida dele, a razão da vida de Saul foi matar Davi. Ele perdeu até a companhia do filho, até o filho ele queria matar, porque o alvo dele era um só: matar Davi. Ele estava 1000% equivocado. Oh Deus, me ajuda para que eu não repita essa mesma falha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.